Gente, começando agora a parte 2, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais a fundo dentro do universo de investimentos. É bacana porque esses pequenos conceitos que a gente falou agora no começo, isso realmente é para você poder modificar bastante a forma como você avalia, pensa e também compreende o setor. É um setor incrível, mas o conhecimento vai abrir as portas para você. E esse curso, se você está aqui agora, com certeza conhecimento não vai faltar para que você possa tomar decisões muito mais conscientes em relação ao teu capital, em relação ao teu dinheiro. E agora a gente começa a entrar um pouquinho mais dentro mesmo da parte de investimentos, falando um pouquinho do que são renda fixa. Os investimentos eles se dividem em renda fixa e renda variável. Renda fixa, gente, é nada mais nada menos, eu deixo até aqui alguma definição que para mim é muito bacana. É um termo que se refere justamente ao investimento, que ele acaba tendo remunerações, né, a forma como ele vai ter de rentabilidade, que acabam sendo pré-estabelecidas. São investimentos que eles acabam não tendo uma oscilação negativa, você não tem perda do seu capital. Então acaba que dentro desse investimento, ele pode ser um investimento que ele pode ser pós ou pré-fixado, mas geralmente você acaba tendo conhecimento em relação ao teu retorno, onde o seu retorno ele pode estar lastreado muitas vezes a um valor fixo, ou seja, invista aqui e tenha 12% de rentabilidade ao ano, ou você pode ter um investimento que ele é lastreado a um indicador, ou seja, este investimento ele é um investimento que vai oscilar conforme o IPCA. Esse é um investimento que vai oscilar conforme o CDI. Esse é um investimento que vai oscilar conforme GPM. Então, esse investimento, o que muda é que um investimento de renda fixa pode estar conectado a um benchmark, ou seja, pode estar conectado a um lastro, pode estar conectado a um ponto onde ele vai oscilar junto, ou ele pode ser um investimento que já te dê a taxa. E aí, com isso, você acaba tendo o quê? Um investimento que a gente chama de renda fixa, onde as condições são pré-estabelecidas. E por que fixo? É claro que você pode ter uma oscilação, mas, em geral, investimentos de renda fixa, você não tem a perda do seu capital. Ele acaba tendo de forma pré-estabelecida o seu retorno. São os investimentos que muitas vezes as pessoas elas tratam como investimentos mais seguros. Não é exatamente esse o conceito, tá? Porque segurança para mim é você estar conectado os seus objetivos ao teu produto financeiro. E aí, quando você passa a ter conhecimento da tua estratégia, você está seguro, porque você sabe que a sua estratégia está plantando os frutos que você quer colher lá na frente. Falando de renda fixa, a renda fixa ela acaba se dividindo entre pré e pós-fixado. O pré e pós-fixado, quando a gente começa a colocar essas siglinhas, aí já começa a ter algumas pessoas que começam a falar, caramba, pré ou pós, o que é isso? E aí por isso eu coloquei aqui uma pequena enquete em relação ao que é melhor, o seu investimento ser pré ou pós-fixado. A melhor resposta é depende. Ele depende por quê? Porque aí agora a gente tem que ir lá no módulo de economia para que a gente possa lembrar da Selic, por exemplo. Quando você sabe, por exemplo, ou da inflação, você tem que estar olhando o teu mercado. Quando você olha que existe uma previsão para a tua taxa de juros subir, ou a tua inflação subir, e você está buscando um investimento que seja conectado à taxa de juros ou à inflação, então se você espera que suba, não é melhor você pegar um investimento agora com uma taxa fixa, porque você sabe que aquela taxa que você está para pegar agora, ela pode subir a qualquer momento. Então é melhor você pegar uma taxa pós-fixada. O que é o pós-fixado? O pós-fixado ele não é pré-determinado. Quer dizer que o pós-fixado, você só vai saber a rentabilidade do seu investimento no final dele. Porque durante o decorrer dele, ele vai oscilar conforme o índice que você escolheu no seu investimento. Então, quando a gente sabe que você vai subir o seu investimento, quando você sabe que você vai subir uma taxa de juros ou inflação, é melhor você pegar uma pós-fixada. Quando existe a expectativa de cair, você vai pegar uma pré-fixada. Por quê? Se você tem uma taxa de juros a 12% e existe a previsão dela cair para menos 11%, 10%, é melhor o 12% que ele vai pagar mais. Então você pega uma pré-fixada em 12%. Porque quando for cair para 11%, para 10%, quer dizer que você está bem porque você já garantiu a tua taxa a 12%. Agora, quando ela vai subir, se você pegar 12% e ela passou para 13%, você perdeu. Por isso que é tão importante você acompanhar os indicadores de taxa de juros e inflação, porque quando a inflação subir, é melhor se posicionar num pós-fixado e quando tiver a perspectiva de queda, se posicionar num pré-fixado. E no taxa de juros e inflação, a mesma lógica. Porém, geralmente o pré-fixado,
geralmente é contratado quando você é um investidor mais profissional, porque você está acompanhando o mercado, ou porque algum assessor, algum profissional está te indicando. Por quê? Porque no pré-fixado, se você pegou aqueles 12%, por exemplo, ou você pegou uma taxa, e se, por exemplo, aquela perspectiva de queda não acontecer e subir, você perdeu dinheiro. E às vezes, você como investidor que não vai ser profissional, você não está acompanhando tanto o mercado. Então, muitas vezes, quando você passa a não ser profissional, por segurança, muitas vezes é melhor você ficar no pós-fixado, porque mesmo que você erre, ele vai estar oscilando. Quando a taxa subir, ele sobe, quando ela cair, ele cai. Então acaba que você não tem um risco de, por exemplo, errar na mão e acabar pegando uma taxa fixa e ela acabe caindo. Por isso eu coloco a definição do que é taxa pré e taxa pós. Taxa pré-fixada. Ao contratar um investimento, você já sabe antecipadamente qual a taxa que irá receber pelo prazo que deixar ele aplicado. A taxa pós, a remuneração que a proposta está vinculada, ou seja, ao CDI, taxa de juros, índices de inflação. Então ela está vinculada. Então é muito importante que alguns investimentos eles são afetados por isso. Você tem CDBs pós-fixados e CDBs pré-fixados. Título público pós-fixado, título público pré-fixado. Então isso é fundos, né, que acabam tendo pré ou pós-fixado. Então a gente acaba tendo essa vantagem em relação a ter esses dois mecanismos que, conforme a economia, um vai ser mais vantajoso ou o outro vai ser mais vantajoso. Lembra, se você tem a perspectiva de subir a taxa de juros ou a inflação, pós. Se ela tem a perspectiva de cair, pré. E na dúvida, fica no pós, ok? Continuando, a gente entra dentro da renda variável. A renda variável, gente, é justamente diferente da renda fixa. Você pode ter uma oscilação que aí sim o seu investimento ele pode ser comprometido, onde o seu patrimônio ele pode perder. Você pode ter colocado R$1.000 na renda fixa, ou seja, o teu capital não vai ser menor do que R$1.000. Quando a gente fala de renda variável, se você colocou R$1.000, de repente seu capital na hora que você for tirar pode ser 900. Por quê? Porque a renda variável você tem um grau de volatilidade maior, inclusive que pode afetar o seu capital. Isso significa que é risco? Gente, novamente, risco, ele é administrado, mitigado e você precisa ter conhecimento. Não seja covarde na hora de investir em relação a, pela falta de conhecimento, tomar uma decisão que não é uma decisão inteligente. Conhecimento faz a gente ganhar coragem para que a gente possa investir da forma melhor. Renda variável são produtos incríveis que quanto mais e melhor você conhecer ele, melhor é a hora que você vai poder aplicar seu dinheiro. O tema covardia em relação ao conhecimento é que muitas pessoas tomam decisões erradas pela falta de conhecimento. Conhecimento vai gerar segurança, ok? O fato de você ter uma perda de capital não quer dizer que é ruim, quer dizer que faz parte do jogo quando você conhece aquilo que você está aplicando. Por isso que é importante ter diversificação. Produtos de renda fixa, produtos de renda variável, ok? Agora, dentro desse universo, quem são esses produtos? Ações, fundos de renda fixa, ou seja, commodities, moedas, mercado de derivativos. Existem inúmeros produtos dentro desse mercado. E é bacana que quanto mais você conhece, melhor fica. E aí, qual é o grande problema da renda variável? O medo que as pessoas têm. Por quê? Falta de entendimento. Número 2, notícias pouco esclarecedoras. Aparecem, por exemplo, vai o Jornal Nacional. O Jornal Nacional ele dá uma notícia que simplesmente aparece. Perdeu tudo, ganhou tudo. São notícias que não tem grau de esclarecimento nenhum. E aquela pessoa que naquele momento é leiga, ela olha aquilo e ela acredita que praticamente é uma jogatina. Qualquer coisa relacionada ao mercado de renda variável. O que está errado. Jogatina é aquela pessoa que não conhece nada e arrisca sem ter conhecimento. O cara que tem conhecimento trabalha de uma forma consciente. E se você não quer aprender sobre ações, não quer aprender sobre commodities, moedas, derivativos, ótimo. Uma opção são os fundos de investimento multimercado, que, ou seja, os fundos de investimento são pessoas profissionais que fazem isso o dia inteiro e você aplica nesse fundo para que essa pessoa possa gerir o seu dinheiro, só que está na mão de um profissional. E aí você pode aproveitar toda a expertise desse profissional para ter rendimentos melhores, sem que necessariamente você tenha que virar o expert que ele é. E aí, mais pontos, confundem investimento com especulação, gente. As pessoas elas confundem investir com especular. Investimento é quando a pessoa, por exemplo, falando do mercado de ações, a pessoa ela acredita que uma empresa possa crescer e ela compra uma ação dessa empresa que é nada mais ou menos que uma pequena parte da empresa.
Ela compra porque à medida que a empresa cresce, ela vai valorizar a ação dela, ela está investindo. As pessoas que especulam no mercado são aquelas pessoas que não naturalmente elas estão querendo que a empresa cresça ou não. Elas querem aproveitar o movimento de crescimento ou de queda e a partir disso aplicar o recurso dela para poder ter um resultado. Baseado nisso, muitas vezes são pessoas que são análises grafistas, eles utilizam como base gráficos para olhar o histórico e a partir de um padrão histórico prever os próximos passos de uma ação. Criam expectativas gigantescas, ou seja, a pessoa quando vai para o mercado de renda variável, ela cria uma expectativa tão alta, tão alta, tão alta, que às vezes quando as coisas não acontecem como deveria, cria uma grande decepção. Então toma cuidado com o grau realmente que você vai ter em relação às expectativas que você tem. Os resultados vêm, só que não adianta você ter expectativa de que ele seja do dia para a noite. Tudo que é grande, o dia ficou pequeno e para ser pequeno, um dia ele teve que nascer. Então, gente, é muito importante a gente frisar que expectativas gigantescas, é bacana você ter perspectivas gigantescas, mas as expectativas controladas quando a gente fala de investimento e a consciência e o conhecimento são a grande chave. Acham que bolsa de valores é para rico? Errado. Quantas pessoas hoje com pouco capital conseguem investir nesse mercado? E paradigmas naturais que a gente já falou, que existem inúmeros paradigmas e que infelizmente as pessoas elas acabam utilizando esses paradigmas como verdade e isso acaba virando o quê? Uma algema na vida delas que não faz com que elas saiam do lugar. Como eu disse, aqui eu estou falando um pouco sobre o mercado de ação, gente. Só que, voltando um pouquinho aqui, dentro do slide anterior, a quantidade de produtos dentro do mercado de renda variável, que você tem um grau de risco um pouquinho maior, é sim muito interessante. E se você não quer virar um especialista, aprendendo sobre ações, aprendendo sobre câmbio, mercados derivativos, commodities, uma alternativa são os fundos de renda variável. Os fundos multimercados, fundos de ação, onde um profissional ele vai fazer todo esse trabalho por você e aí com isso você vai conseguir maximizar o seu retorno, mas na mão de alguém que sabe mais do que você, porque ele é uma pessoa que estudou e se dedicou muito tempo com isso. Por isso é uma ótima alternativa para você estar na renda variável, são os fundos multimercados. E o bacana disso é o quê? Que você passa a diversificar melhor seus investimentos, você passa a organizar de uma forma que você passa a ter um equilíbrio maior buscando seus recursos futuros, buscando sua rentabilidade, porque você maximiza seus investimentos, diversificando uma parte da sua carteira no renda variável e você se protege dentro do mercado financeiro, colocando seus recursos numa parte renda fixa. Esse equilíbrio é justamente o ideal na construção de um caso de sucesso no mundo dos investimentos. Continuando, a gente vai começar a entender um pouquinho como isso é capilarizado. Quando você toma a decisão de investir, você pode investir em renda fixa e ou variável. Na renda fixa, você opta por pré ou pós-fixado. Pré, que você já sabe a taxa de rentabilidade que você vai ter, e o pós é quando você vai colocar o seu investimento atrelado a um indicador. Inflação, CDI, juros. E aí aqui os mais comuns e os produtos que a gente vai falar dentro desse módulo de investimentos, que são os principais. Os mais comuns pré-fixado, CDB, fundos de renda fixa, títulos públicos. Os mais comuns pós-fixado, poupança, CDB, fundos de renda fixa e títulos públicos. Ou seja, você vê que, por mais que está repetindo aqui, é porque você tem produtos financeiros pré- e pós-fixados em vários mercados. E isso é muito bacana porque dá grandes possibilidades para a gente. Renda variável, o mais comum, ações, fundos de renda variável, commodities, moedas e mercados derivativos. A gente não vai entrar a fundo dentro dessa parte, ok? Mas qualquer dúvida que você tenha, depois manda um e-mail para o Economia Sem Mito, que a gente direciona você para a nossa área de investimentos e eles podem ajudar você dentro do esclarecimento desse universo incrível que é o mercado de renda variável. Agora, dentro disso, e isso é uma regra que a gente tem que ter, risco versus retorno. Eu coloquei uma tabelinha aqui entre o retorno de cada produto e o risco que é assumido. Por quê? Porque, como a gente falou no começo, um retorno alto, ele vai ter um risco um pouquinho mais alto, mas o risco ele vai ser controlado, vai ser diversificado. Então a gente olha que, naturalmente, uma poupança é um produto que ele tem um menor retorno, um baixo retorno, mas ele tem um risco controlável. Não muito distante dele tem o CDB, títulos públicos, fundos de renda fixa, debêntures, e assim vai crescendo até a gente chegar a um negócio próprio,
que para mim é o que pode dar o maior retorno, mas também ele acaba tendo o maior risco. Então é bacana a gente olhar esse cenário, porque dentro desse cenário a gente acaba olhando justamente que dentro disso você pode alocar a sua carteira nos mais diversos produtos. Só que se você tem um negócio próprio, que você sabe que tem um grau de risco maior, é bacana que você tenha outros produtos que tenham um grau de risco menor. Porque se você está falando de risco, como eu disse que o risco tem que ser controlado, se você tem algo que tem um risco muito grande, é bacana você ter um equilíbrio com algo que tem um risco menor. Não faz sentido nenhum um cara investir grande dinheiro numa empresa e na hora de investimentos ele ser uma pessoa extremamente arrojada. Porque numa oscilação da economia ele pode ser prejudicado aqui e aqui. Se você tem um grau de risco mais alto num negócio, é bacana que você faça um equilíbrio em outra forma de investir que tem um grau de risco mais baixo. E aí você vai equilibrando. Se você é uma pessoa que simplesmente não tem um negócio, de repente você tem um produto que tem um grau de risco muito baixo, que está tirando um retorno muito baixo, você pode colocar o seu produto, você pode pegar um produto financeiro que tem um grau de risco um pouquinho maior, mas que também vai tirar um retorno maior. Isso é muito bacana, gente, porque dentro do cenário que a gente tem, a gente pode trabalhar em vários lugares, de várias formas, e naturalmente você pode maximizar os seus resultados com o conhecimento que você está agregando. Produtos financeiros, os que a gente vai falar vão ser esses produtos financeiros: caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA, debêntures, títulos públicos federais e fundos de investimento. Esses produtos são produtos muito comuns do cotidiano das pessoas, sendo que alguns você encontra no seu banco e o resto você encontra nas suas corretoras. Então, quanto melhor você conhecer e você tiver uma conta numa corretora, muitas vezes, você passa a ter um rol de produtos muito maior do que você tem no seu mercado bancário. Por isso que é tão importante você ter o leque. E a corretora ela acaba te permitindo isso. Eu sou um grande defensor disso, por quê? Porque como eu defendo muito a concorrência, defendo demais você ter a concorrência, porque a concorrência ajuda o consumidor a escolher e melhorar os resultados deles. Começando a falar de cada produto, o primeiro deles é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é o investimento mais popular do Brasil. A poupança ela é feita, e é bacana a gente dividir o que é poupança e o que é caderneta de poupança. Poupança é o ato de poupar, é aquele ato que você tem mensalmente de poupar, semanalmente, diariamente. Caderneta de poupança é a alternativa de investimento mais popular do Brasil. A maioria dos brasileiros investe nela. Eu não gosto da caderneta de poupança, exceto em alguns casos, e é importante estudar. Pouquíssimos casos a caderneta de poupança passa a ter uma rentabilidade boa, que supera a inflação. Mas no geral, se você está com seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Ponto. Simples. Estou na poupança, está perdendo dinheiro. Alguns casos e raros casos vale a pena, tá? Mas no geral, colocar o seu dinheiro na caderneta de poupança não paga nem a inflação. É muito ruim, gente. Mas tudo bem, eu não vou colocar minha crítica aqui em relação à poupança. Infelizmente, a quantidade de brasileiros que investem nela é muito grande, mesmo tendo inúmeras outras possibilidades, mas vamos falar dela. A poupança, nada mais nada menos é que você coloca o dinheiro no banco, você vai ter uma conta poupança no banco, e o rendimento da poupança antigamente era TR mais meio. TR é um índice chamado taxa referencial, onde a partir disso que a poupança era medida. Hoje nós temos a nova poupança. A nova poupança ela é atrelada à Selic, ou seja, por isso que olha que importante, você tem que olhar aquele módulo de economia para poder acompanhar toda a parte da taxa Selic. Quando você pega a poupança, você olha que a Selic ela está oscilando, ela cresceu ou ela caiu. Quando a taxa Selic ela é maior ou igual a 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 70% da Selic. Quando a Selic ela cai de 8,5%, a poupança volta a render o que ela rendia antigamente, TR mais meio. Então, quando a gente começar a olhar a Selic subindo, 70% daquele valor é o quanto rende a poupança. E quando a Selic cair, passou de menos 8, ou seja, ela foi menor do que 8,5, a taxa é TR mais meio, ok? Passando para o próximo investimento, que é o CDB, o que é o CDB? Certificado de Depósito Bancário. Certificado de Depósito Bancário quer dizer o quê? Bancário, que você pode investir dentro do seu banco ou em outros bancos. Que você tem bancos de primeira linha, bancos de segunda linha. Os bancos de segunda linha, eles têm taxas de retorno no CDB maiores do que os bancos tradicionais.
onde eles ofertam os produtos deles, muitas vezes nas próprias corretoras. E por que é que eles têm uma taxa de retorno maior? Simples. Porque dentro do banco tradicional, o fluxo de clientes é muito grande, onde muitos clientes aplicam, então existe uma necessidade de entregar um produto não tão melhor. Por quê? Porque de qualquer jeito as pessoas vão comprar. Então quando as pessoas elas já vão comprar de qualquer jeito, a pessoa que tem o produto não se importa tanto com a rentabilidade que vai passar. Quando você tem um banco de segunda linha, ele tem que ser mais atrativo para você. Então ele acaba ofertando uma taxa de rentabilidade maior do que o banco de primeira linha. Demanda e oferta. E aí com isso você passa a ter uma vantagem financeira. Mas Vitor, o banco de primeira linha é mais ou menos seguro do que o banco de segunda linha? Gente, a gente já conversou sobre isso. FGC. Investir num produto do banco de primeira linha ou de segunda linha, tanto faz. Porque se acontecer alguma coisa, tem o FGC. Até 250 mil, o FGC vai te devolver com banco de primeira linha falindo ou de segunda linha falindo. Então, não adianta você, mas o meu banco é seguro. Papo furado, papo furado. Banco seguro, gente, se tem o FGC, você tem um seguro contra justamente a insegurança que pode acontecer na trajetória de qualquer empresa. Então busque maximizar os seus resultados. O que é o CDB? O CDB é nada mais nada menos do que você ter o seu dinheiro, você empresta para o banco o seu dinheiro e, contrapartida, o banco te paga uma rentabilidade por você ter emprestado dinheiro para ele. Esse dinheiro que você emprestou para o banco vai pegar e o banco vai emprestar para aquelas pessoas que estão buscando empréstimo bancário. Gente, dá uma olhada a isso. Você está aplicando dinheiro no banco a uma taxa e esse banco pega o teu dinheiro e ele dá para outras pessoas, ele faz um empréstimo para outras pessoas e empresas que precisam a uma taxa maior ou menor? Muito maior. É uma fonte de receita gigantesca para os bancos. Porque você empresta o dinheiro para o banco te paga uma rentabilidade e ele empresta o dinheiro para terceiros. Isso é muito bacana. E aí acaba que é um mecanismo financeiro do mercado, porque você acaba sendo um credor do banco. Agora, quando você aplicou esse dinheiro dentro do banco, ele vai te devolver uma taxa. Geralmente, pode ser vários tipos de CDB a gente tem, mas assim, geralmente, eu diria quase a totalidade, eles oscilam conforme o CDI. Ou eles te dão uma taxa fixa, um CDB pré-fixado de X%, onde você já sabe, no momento que você vai começar a aplicar, você já sabe que você vai ter aquela rentabilidade no final do seu período. Só que a maioria dos investimentos de CDB, eles acabam sendo muitas vezes atrelados ao CDI. Ou seja, um investimento no CDB, este CDB paga 80% do CDI. Este CDB paga 90% do CDI. Este investimento paga 100% do CDI. Isso vai ser muito comum para vocês na hora que forem investir, olhar o seu investimento e ele tiver um percentual do CDI. O que é o CDI? A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Baseado nessa taxa, o banco, todos os bancos, no final do dia, o Banco Central vai lá e olha tudo aquilo que teve de entrada de caixa e tudo aquilo que teve de saída de caixa de depósitos do banco. Ou seja, os bancos eles não podem terminar com um caixa positivo ou negativo. Eles têm que terminar o dia com o que entrou e o que saiu de recursos na mesma proporção. Então o que acontece? Quando o Banco Central ele olha que um banco emprestou mais dinheiro do que captou, ele vai simplesmente num outro banco e ele faz justamente o quê? Um banco emprestar dinheiro um para o outro. A taxa desses bancos de empréstimo, elas são norteadas ao CDI, que segue muito a Selic. Então, geralmente, quando você olha a taxa Selic do país, o CDI é muito próximo e muitas vezes é igual. Ou seja, as taxas que os bancos eles utilizam para se emprestar dinheiro é rentabilizada pelo CDI, que é justamente o que? O Certificado de Depósito Interbancário. Com essa taxa, o CDI ele apura quanto é que é a taxa de juros que ele está pagando de um banco para o outro. E muitas vezes o CDB que ele oferta para você, ele atrela a essa taxa referencial dos bancos. Então é muito comum quando você vai investir que o banco ele te oferte, ou a corretora te oferte um produto que é X% do CDI, ok? Então, resumindo, o CDB é o produto que você empresta para o banco. Continuando, LCI também é um produto muito bacana. É um produto onde você, letra de crédito imobiliário, onde você passa a emprestar o seu dinheiro para o setor imobiliário, onde quando você empresta o seu dinheiro, obrigatoriamente esse dinheiro, as entidades financeiras, elas são obrigadas a fomentar
e colocar esse capital dentro do setor imobiliário. Por quê? Porque é um dos mecanismos que tem dentro do país para você poder crescer a indústria imobiliária. Então, essa é uma alternativa muito boa de investimentos, o LCI, Letra de Crédito Imobiliário, onde as pessoas aplicam o próprio dinheiro e esse dinheiro obrigatoriamente está lastreado ao mercado imobiliário. Ele pode ter várias formas de rentabilidade, geralmente são pós-fixadas, tá? Mas existem produtos que são pré-fixados, mas o mais bacana disso é que é mais um produto que você pode investir. Igualzinho a ele, a gente tem a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. Enquanto o LCI, quando você empresta um dinheiro, obrigatoriamente a instituição financeira tem que colocar esse dinheiro em algo lastreado ao mercado imobiliário, aqui é a mesma lógica, só que você lastreia o seu dinheiro ao mercado de agronegócio, que é um dos mercados mais potenciais do Brasil, e por isso que você tem vários incentivos, inclusive uma letra de crédito específica para esse setor, que é um dos propulsores da economia brasileira. Continuando, quando você pega uma debenture, a debenture é o quê? Nada mais nada menos do que você emprestar dinheiro para uma empresa privada. Ou seja, quando uma empresa privada ela quer ter uma obra, quer aumentar o capital de giro dela, ela quer simplesmente pegar e poder aumentar a estrutura dela, ou num projeto específico que ela vá fazer, ao invés de ela ir no banco pedir empréstimo, pagando uma taxa de juros muito alta, ela prefere o quê? Ela prefere simplesmente abrir debentures, e essas debentures são comercializadas pelas corretoras, onde os clientes compram elas. E aí, em contrapartida, por você emprestar o dinheiro para essa empresa e ela te dá uma debenture, essa debenture ela acaba tendo uma taxa de rentabilidade. Taxa de rentabilidade pré ou pós-fixada, atrelada a juros, CDI ou inflação ou N outros mecanismos. E aí, com isso, você acaba emprestando dinheiro para essa empresa privada, para ela sai mais barato de pagar rentabilidade do que pagar juros para o banco. E aí, com isso, ela acaba utilizando esse dinheiro para que esse dinheiro seja aplicado dentro da operação dela. Assim como todos os produtos que eu mostrei até aqui agora, também é um produto seguro. A única coisa que é debenture, é bacana você ter alguém que possa indicar debenture para você. Um assessor, por exemplo, o Rafa, por exemplo. Ele é uma pessoa que ele olha e avalia as debentures do mercado, estuda o balanço das empresas para poder saber aquelas empresas que são seguras para que você possa aplicar o seu dinheiro, o seu capital. E aí você passa a ter uma possibilidade de investimento que é muito boa, a rentabilidade dela, e ao mesmo tempo você passa a diversificar mais ainda a sua carteira de investimentos com produtos muito bacanas para você poder aplicar. A debenture, você tem duas debentures, a debenture normal e a debenture que é chamada de debenture incentivada, que tem ainda mais uma vantagem para você. A debenture incentivada são aquelas debentures que quando você empresta dinheiro para aquela empresa privada, ela vai usar para alguma obra de infraestrutura que vai beneficiar o país. E como vantagem para você, ela é livre de imposto de renda, ela não cobra imposto de renda no teu lucro, o que é muito bacana, porque aumenta a tua rentabilidade. Títulos públicos, gente, é o que a gente chama de tesouro direto. Títulos públicos federais são os mais comuns no Brasil, enquanto o CDB, você pega o seu dinheiro, empresta para o banco e o banco acaba emprestando para outras pessoas, ganhando nessa operação. A debenture, você empresta o dinheiro para uma empresa privada e ela usa esse dinheiro para aquele fim a qual aquela debenture foi emitida, e isso é monitorado. O título público, você pega o seu dinheiro e empresta para quem? Para o país. Você empresta para o Brasil, você empresta para o Tesouro Nacional, e esse dinheiro é utilizado para ser aplicado em obras de infraestrutura do Brasil. E aí, com isso, acaba que esses produtos financeiros, eles acabam sendo muito populares também, cada vez popularizando mais, são bons produtos também. É claro que você tem que olhar, avaliar com o portfólio de produtos que você pode aplicar, porque pode ser que você tenha que colocar seu dinheiro no título público, ou pode ser que tenha outro produto que seja melhor para o teu objetivo. Mas aí, quando você faz essa operação, os títulos públicos também eles podem ser norteados pela inflação ou pela taxa de juros. Existem alguns títulos públicos que você vai escolher para poder colocar o seu capital. E os títulos públicos são esses. Quando ele é colocado, a rentabilidade dele, pós-fixada, vai acompanhar a taxa Selic do país, é o Tesouro Selic. Olha o nome comum. Antigamente o nome era LFT. Mas aí o Tesouro Nacional, ele fez justamente uma análise de marca e ele viu que era melhor colocar os nomes mais comuns dentro dos produtos para ficar mais fácil para o consumidor ter o direito de escolher o melhor produto financeiro para ele. Quando você escolhe um produto que vai atrelar a Selic, ou seja, ele vai oscilar conforme a Selic,
Então a gente está falando do Tesouro Selic. Quando você escolhe um produto que ele vai ter uma fatia de inflação, ou seja, ele vai ter o IPCA, e ele vai te pagar mais juros, ou seja, IPCA mais 5%, IPCA mais 6%. Ele é o produto que é Tesouro IPCA mais cupons semestrais. Esse produto ele é muito indicado para quem se aposenta, porque ele semestralmente ele vai te pagar a taxa de juros. Então esse é um produto que se ele te paga o IPCA mais uma taxa, que a gente chama de cupom, no final do prazo do teu investimento, ele vai pagar toda a rentabilidade do teu IPCA. Só que a cada 6 meses, ele já vai depositando na tua conta o quanto gerou de juros a mais daquilo que ele estava pagando. Então é bom para aquelas pessoas que querem ter um fluxo de caixa mensal, semestral, porque você pode montar uma carteira com vários produtos como esse. Tesouro IPCA mais é igual ao produto de cima, só que a diferença é que ao invés de ele te pagar o produto, ao invés de ele te pagar semestralmente, ele te paga tudo no final. Então ele vai corrigir o produto, Tesouro IPCA é um produto que está te protegendo da inflação, mais uma rentabilidade, e no final de todo esse período ele vai te rentabilizar. Todos esses produtos, gente, um adendo muito bacana, é que todos eles têm uma remuneração pré ou pós e a liquidez é diária. Quer dizer o quê? Todo dia você pode comprar um produto de título público e todo dia você pode vender o seu título público. Então é um produto que ele acaba sendo de baixa liquidez, ele é considerado um produto conservador, mas ele acaba sendo um produto que muitas vezes pode ser bom para estratégia. Para aquelas pessoas que querem ter uma renda, elas podem criar uma estratégia com esses produtos que pagam semestralmente. Quando ela quer se proteger em relação a ela quer acompanhar a taxa de juros, ela pode pegar o Tesouro Selic. Quando ela quer pegar uma taxa pré-fixada, ou seja, ela não quer oscilar com a inflação, ou oscilar conforme a taxa de juros, ou oscilar conforme o IPCA. Ela quer saber o quanto ela vai receber. Então ela pega aqui o Tesouro pré-fixado, que já vai dar a taxa de juros certinha do quanto rentabilidade vai ter no dinheiro dela aplicado. E por último, o Tesouro pré-fixado mais juros semestrais, que ele acaba sendo um mix entre esse produto e esses produtos, onde ele, além de te pagar uma taxa, ele acaba te pagando semestralmente, ele acaba te pagando uma taxa adicional de juros. Todos esses produtos você vai utilizar de acordo com o teu intuito. Se você simplesmente quer ter um fluxo mensal, um fluxo semestral ou trimestral, você pode montar uma carteira com esses produtos. Quando você quer conhecer a sua rentabilidade desde o começo, vem aqui. Quando você quer oscilar conforme a economia, você vem aqui. Cada um desses produtos tem um intuito, por isso que é bacana você ter alguém que possa te assessorar nesse universo. Mas o mais bacana é que os títulos públicos são, sim, seguros. Muitas pessoas, quando eu falo que você está emprestando dinheiro para o país, as pessoas têm uma desconfiança muito grande nesses produtos e acabam, infelizmente, não aplicando os recursos dela. Gente, emprestar o dinheiro para o país, você tem o lastro do Tesouro Nacional. É claro que o sistema financeiro brasileiro é sólido. Hoje, dentro desse universo, milhares de pessoas investem seu dinheiro e é um mercado muito seguro que vale a pena. É conservadora, é uma estratégia conservadora, que você não vai maximizar os seus resultados, mas é melhor muitas vezes do que a própria poupança que a maioria dos brasileiros aplica hoje. Alguns fundos de investimento é justamente o quê? Fundo de investimento, você tem um gestor, um administrador, uma empresa profissionalizada. A gente falou de LCI, LCA, debêntures, CDBs, títulos públicos. É uma salada muitas vezes e quando você vai começando a aprender, parece até um pouco embaralhado tudo isso. Mas à medida que você vai buscando conhecimento, vai ficando cada vez mais simples. Por isso que é tão importante você ficar tranquilo que você vai aprender. Só que se não foi na primeira, pausa o vídeo, volta na parte que você teve dúvidas e começa a reaprender de novo. A repetição é a mãe da excelência. Então é tão importante, se você não entendeu algo, volta e vê de novo. E aí você vai absorver muito mais conteúdo. O fundo, gente, é nada mais nada menos do que simplesmente você pegar, você tem um administrador e um gestor, e esses caras, eles simplesmente montam um fundo de investimento, que pode ser de renda fixa, renda variável. Ele vai montar esse fundo de investimento, e aí aquela debênture, aquela LCI, aquela LCA, aquele CDB, ele vai começar a pegar e ele vai comprar para o fundo. Ou seja, quando você olha o fundo de investimento, ele é um fundo que muitos daqueles produtos a quais a gente falou e muitos que a gente nem falou, os administradores e gestores desses fundos,
eles simplesmente colocam no fundo deles. E aquele fundo ele vai acabar tendo diversidade, ele vai ser um fundo diversificado, onde ele vai estar posicionado em vários produtos, e por geralmente os fundos terem muito dinheiro, eles conseguem acessar produtos financeiros que às vezes você individualmente não consegue. Então, muitos produtos que tem no fundo, você passa a se beneficiar pelo fato do fundo de investimento, como várias pessoas colocam o dinheiro delas nesses fundos, acabam sendo uma grande vantagem pelo fato de ter vários produtos financeiros que você sozinho não conseguiria adquirir. E o mais bacana, você tem um gestor para esses fundos. Uma coisa que é bacana falar é que os fundos dos bancos tradicionais, eles não são bons. Eles não são bons porque os fundos eles têm taxas administrativas, que é exatamente o dinheiro que você paga para aquele gestor, para aquele administrador, para aquela equipe que vai gerir esse fundo, essa carteira, ele vai trabalhar. Os bancos acabam tendo taxas administrativas muito altas. Então, é muito difícil ter alguém que, em sã consciência, invista no fundo de investimentos do próprio banco. Porque como a taxa de investimento ela é tão alta, mas tão alta, mas tão alta, acaba que a rentabilidade desse fundo poderia até ser boa, mas ela acaba sendo muito baixa. Por quê? Porque acaba que você fica pagando uma taxa de administração muito alta. Por isso, a minha maior recomendação é que quando você for escolher um fundo, você escolha um fundo que tem uma taxa de administração muito baixa e, se for alta, que seja justificada o porquê de ser alta, ok? Não faz sentido nenhum um fundo de renda fixa, onde simplesmente a pessoa compra produtos de renda fixa, que são produtos mais simples, tem uma taxa de administração alta. Não faz sentido. Se você tem um fundo de renda variável, que essa pessoa investe em ações e outros mecanismos, aí tem um grau de exigência maior. Aí pode ser que tenha uma taxa de administração mais alta. Eu nunca gosto de fundos que ultrapassem 1% de taxa de administração. Passou disso, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Isso é uma dica para você, tá bem? Falando um pouquinho dos fundos, dentro dessa excelente alternativa, a gente tem 3 grupos. Os referenciados são os fundos de investimento que eles estão referenciados ao índice. São fundos de investimento que eles estão geralmente conectados ao DI, ou seja, eles têm um benchmark, eles têm uma referência. Exemplo, um fundo referenciado ao que vai oscilar a taxa de CDI. É um fundo que os administradores e gestores desse fundo, eles compram produtos financeiros no mercado para esse fundo, você colocou seu dinheiro nesse fundo, então eles estão administrando esse dinheiro, fazendo alocação do seu dinheiro nesses produtos do mercado, porque nada mais era isso um fundo. Eu peguei o meu dinheiro, coloquei na mão de alguém profissional, esse cara pega o dinheiro e ele começa a aplicar no mercado em produtos financeiros muito bacanas. E quando é referenciado, quer dizer que ele vai comprar produtos no mercado, onde esses produtos eles estão norteados por algum indicador. Ou seja, a meta dele é conseguir bater o CDI. Ele quer te dar de rentabilidade 100% do CDI, por exemplo. Essa é a meta dele. Então ele começa a pegar produtos no mercado que ele consiga atingir essa expectativa. Quando você vem para renda fixa, são fundos de renda fixa, onde os administradores do fundo pegam o seu dinheiro e eles aplicam em títulos públicos, CDBs, debêntures e outros produtos de renda fixa. Com isso, eles conseguem também criar muitas vezes uma rentabilidade melhor do que se você pegasse o seu dinheiro e aplicasse um em um. Por quê? Porque além da experiência que eles têm, além de toda a equipe que eles têm para poder entender o mercado, a vantagem é que eles podem diversificar em vários produtos e eles conseguem acessar produtos que você não conseguiria acessar se fosse aplicar sozinho. E por último, os fundos multimercados, que igualzinho aos outros fundos, a diferença é que os fundos multimercados, a pessoa ela passa a investir o seu capital em produtos que possam ter uma oscilação maior, produtos de renda variável, por exemplo, onde você pode ter uma carteira, um fundo de multimercado, que pode ter produtos de renda fixa, mas ele também tem produtos de renda variável, onde simplesmente o profissional ele tem a liberdade de diversificar esses produtos em ações, em câmbio, em CDBs, em debêntures, em tudo. Ele passa a ter uma liberdade muito grande para poder trabalhar e com isso ele consegue maximizar demais os resultados que ele vem obtendo. Isso é muito bacana. Então eu sou uma pessoa que digo o seguinte, o mais legal é você ter conhecimento, você buscar a maior possibilidade de conhecimentos possíveis, porque isso vai te ajudar demais. Só que é bacana você estar alocado em fundos de investimento também, desde que a taxa de administração não seja alta, pelo simples fato de ter profissionais que podem gerir para você o seu capital. Não digo 100%, mas é bacana você ter alguma coisa em fundos, é bacana você ter algum capital que você possa aprender a gerir o seu próprio capital. E isso é bacana porque cada vez mais que você vai dando um passo nesse mercado, você vai evoluindo, ganhando conhecimento e, por consequência, segurança.
Se você, de tudo isso que eu passei para você, alguns dele interessou, ótimo, vai lá, pesquisa, entra na internet, entende mais, começa a ver os detalhes. Qualquer dúvida, manda para mim, manda para o Rafa principalmente, porque o Rafa é o cara que comanda a área de investimentos da nossa empresa e ele tem uma bagagem incrível. Então a gente está falando realmente de um portfólio de produtos no mercado fora de série, que você pode aproveitar simplesmente saindo daquele mindset de que a vida foi assim. A gente precisa parar de viver que nem a personagem Gabriela, o Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gente, não dá para ser assim na vida. A gente está falando de um mundo que não para de se inovar, de crescer, e o mercado financeiro é um mercado que não para. Cada vez mais produtos estão surgindo e de tudo isso que a gente passou, são possibilidades que você pode ter um grau maior de volatilidade ou um grau menor de volatilidade. Mas é bacana que com isso, com essa formação de carteira, você consegue construir um alicerce muito bacana para que você consiga chegar nos seus objetivos de uma forma melhor do que você chegaria colocando seu dinheiro na poupança ou seguindo os investimentos que o seu gerente do banco pede. Que está errado muitas vezes, por quê? Porque ele é o gerente do banco e muitas vezes ele não entende muito sobre investimentos e segundo, ele é gerente do banco, não seu gerente. Então, naturalmente, a vantagem vai ser para o banco. Aquilo que ele vai te ofertar nem sempre vai ser o bom para você. Então toma cuidado e a melhor maneira de você criar um escudo para se proteger de qualquer coisa que aconteça no meio do caminho é o conhecimento. Conhecimento abre portas, vai gerar a tranquilidade que você precisa para investir. Esses produtos são produtos simples. Nenhum deles é complexo. Todos eles são produtos hiper, ultra, mega simples que você pode simplesmente aproveitar, aplicar e ter uma rentabilidade cada vez melhor. E para a gente poder pegar e começar a colocar na tabelinha, uma coisa que interfere em todos eles, IR interfere, IOF, taxa de administração, que é a taxa que você paga para alguém administrar o seu dinheiro, taxa de custódia, FGC. Então vamos lá, poupança, FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, aquele seguro que paga até R$250 mil por CPF, por banco. Por que eu coloquei uma exclamação? O FGC, na poupança, só tem os bancos privados, os bancos públicos não. Ok? Então, se você tem sua conta no banco público, não tem FGC na poupança, só os privados. Não tem taxa de custódia, não cobre R, não cobre IOF e também não tem taxa de administração. Os CDBs têm FGC, taxa de custódia não, IR sim, IOF sim, taxa de administração não. LCI tem FGC, não tem taxa de custódia, não tem IR, porque como é para a indústria imobiliária, tem incentivo governamental. E a forma que o governo tem de dar incentivo é não cobrando IR. IOF e taxa de administração. LCA igualzinho a LCI, mesma coisa, só que o incentivo é feito pelo agronegócio, por isso que não tem imposto de renda. Ó que bacana, gente, 2 produtos que não tem imposto de renda, muito bom. Debentures, também não tem FGC, porque a garantia é a empresa. O FGC, ele é somente pago para produtos que são emitidos pelo setor bancário, ok? A debênture, ela é emitida por uma empresa privada, então o que vai pagar a debênture, naturalmente, qualquer coisa, é a empresa. Só que no caso é hiperseguro, por quê? Porque como credor da empresa, em caso de acontecer alguma emergência com a empresa, na ordem de pagamento a gente tem os funcionários, que são os primeiros a serem pagos se acontecer alguma coisa com a empresa, em segundo, os credores, quem aplicou nas debêntures. Então você tem um grau de segurança muito grande e geralmente as debêntures que são ofertadas ao cliente, geralmente são debêntures que têm um grau de segurança muito bom e principalmente por um trabalho feito de avaliar o balanço, entender exatamente toda a estrutura econômica da empresa. Taxa de custódia tem, IR depende, se for uma debênture normal, tem cobrança de IR, se for incentivado, ou seja, é uma debênture que vai ser utilizada para a indústria, para a infraestrutura, para você poder crescer o país, também tem incentivo do governo e não tem IR. IOF e não tem taxa de administração. Títulos públicos federais, o Tesouro Direto, não tem FGC, quem garante é o governo, não é um produto emitido pelo banco. Taxa de custódia sim, IR sim, IOF sim e taxa de administração sim também, por mais que seja muito pequena, ok? Fundos de investimento,
não tem garantia do FGC, por mais que um banco pode ser dono daquele fundo de investimento, o fundo de investimento, quando é aberto, é um CNPJ apartado, independente do banco. Isso torna o fundo de investimento mais seguro até do que o próprio banco, gente. Porque se o banco ele tem vários fundos de investimento, quer dizer que são várias empresas independentes, que tem gestores, administradores, CNPJ, tudo separado. Se o banco falir, o fundo pode não acontecer nada. Isso aconteceu no caso do Banco Santos alguns anos atrás. O Banco Santos foi um banco brasileiro que faliu, entrou em falência, quebrou. Alguns anos depois, as pessoas que tinham fundos do Banco Santos começaram a receber seu dinheiro. Por quê? Porque o fundo era independente do banco. Então, por isso que o FGC não está no fundo, ok? Taxa de custódia também não. IOF e IR tem. E a taxa de administração, que é um ponto que tem que tomar cuidado. Qual é o grande ponto aqui, gente? Primeiro, taxa de custódia é opcional. Tem empresas que cobram, tem empresas que não cobram. Algumas corretoras cobram, outras não cobram. Por isso vale a pena você consultar a sua. IR, muitas pessoas, elas apostam no investimento aqueles que não têm IR, o que é um erro, porque o IR faz parte do investimento. Mas o que a gente tem que olhar é o final. Porque eu posso ter um CDB que, mesmo depois de descontar o IR, ele tem uma rentabilidade maior do que poupança, LCI e LCA. Por isso que não adianta você olhar simplesmente só pelo IR e tomar decisão. Eu vou colocar na poupança, porque a poupança não tem nada disso, é mais simples. Ok, é uma atitude pouco inteligente, porque com isso você pode estar, ao mesmo tempo, indo pelo mais simples, mas por consequência o que vai te pagar menos. O teu futuro vai cobrar esse preço, gente. Então, o mais bacana de tudo isso é que, por mais que você tenha IR nos seus investimentos, você não vai se nortear simplesmente pelo fato de só ter IR. Por isso eu coloquei essa tabelinha mostrando as coisas que tem em cada produto financeiro ao qual a gente está batendo papo. E o IR faz parte do nosso cotidiano. O fato de ter o IR não é o problema. O problema do IR é justamente o quê? Quando você acaba tendo uma cobrança e não tem a volta dele. Só que o IR, o imposto de renda, ele é cobrado nos investimentos só sobre o lucro. Então, quanto mais lucro você tiver, mais IR você vai ter. Então, acaba que quanto mais benefício tiver, maior o seu IR. No fim, não é ruim. O IR faz parte. E é por isso que a gente tem que entender que nos investimentos, a gente tem uma tabela conforme o prazo que você coloca nos seus investimentos. Essa é a tabela de investimentos de renda fixa. Tabela de investimentos de renda variável é diferente, ok? A de renda fixa quer dizer o quê? Se você pegou seu dinheiro e você colocou no CDB, e esse CDB ele vai ficar até 180 dias, sobre o lucro que você tiver, você vai ter um desconto de 22,5%. Se você colocar num produto, numa debenture, que ela vai ultrapassar o prazo de 720 dias de aplicação, a gente vai ter um desconto sobre o lucro de 15%. Então, o teu IR ele entra nessa tabela que é decrescente. Quanto mais tempo você deixa o seu investimento, menor é o IR. Por isso que é tão importante, quando você monta uma carteira, você entender sobre liquidez. Não adianta você querer colocar num produto que muitas vezes você quer pegar um benefício de ter o IR menor e resolver sacar ele, sendo que esse não era o intuito do produto. Esse equilíbrio é muito importante. Na hora que você vai ter alguns produtos que você vai ter num prazo menor, num prazo maior, e aí você vai ter alguns produtos que você vai chegar e ter uma alíquota menor. Mas o IR vai ser uma constante em relação a todos os investimentos. Por isso que é tão importante que você não olhe por uma ótica míope só do imposto de renda. Você olhe por uma ótica avaliativa, uma ótica onde você vai olhar a rentabilidade final, aquilo que mesmo com o IR você pode ter um retorno maior. Por isso que é tão importante, mas tão importante você saber a melhor opção de investimento para você, dentro das suas metas, dentro dos seus parâmetros, dentro do seu perfil e baseado nisso fazer uma boa escolha. Na próxima parte a gente vai falar mais sobre investimentos, a gente vai começar a entrar em casos mais práticos de investimento para que tudo isso que a gente passou aqui agora cada vez seja mais absorvido por você e você tenha uma bagagem muito boa para poder discernir bons, maus investimentos e possa evoluir muito na tua carteira de investimentos. Então a gente se vê daqui a pouquinho. Se você não pegou todo o fio da meada desses dois módulos, dessas duas partes do módulo 8 de investimentos, volta e assiste de novo, porque com certeza você pode ter perdido algum pontinho que pode fazer uma mega diferença nos próximos passos que a gente vai seguir, tá bem? Então até daqui a pouquinho, gente.